Santista, vai ser até a última rodada, o último lance do Campeonato Brasileiro. E o Mirassol, cara, que coisa histórica tá fazendo nesse campeonato. Muita gente me cobra, Jorge, você tem que falar do Mirassol. Falaremos hoje. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Atenção, olha o presente de fim de ano que você pode dar para você mesmo, ou para alguém que você ama, alguém da sua família, alguém que está precisando aprender inglês. Método BUA com 67% off no mês da Black. O mês está acabando, tem o 13º chegando aí para muita gente, então você já aproveita, vou investir em mim, na minha carreira, na minha profissão, no sonho de uma viagem, com o método mais bem avaliado da internet. Aprender inglês e transformar a sua vida com o método BUA, com esse craque que é o professor Jonas Bressan. Você costuma ver muitas vezes aqui nos comentários dos vídeos feedbacks muito positivos sobre o método BUA. Então, é super bem avaliado, vai te destravar no inglês. É a hora de você sair do lugar no inglês. Link na descrição e no comentário fixado é a minha dica para hoje. Bom, vamos começar falando aqui do Santos e no final eu quero falar dessa boa campanha do Mirassol, falar um pouquinho do que tem acontecido por lá, porque é um exemplo para muita gente, né? Muita gente que fala, mas o futebol não dá para fazer sem dinheiro. Dá. É mais difícil, claro que é mais difícil, não sou lunático, mas é possível. É possível. Claro que também tem um contexto muito específico do Mirassol, né? De tamanho de clube, de tamanho de cidade, mas, cara, é uma linda história. E a história do Santos é uma história de enorme dificuldade durante todo o campeonato. O campeonato do Santos é isso aí. O Santos ontem tinha a oportunidade de conseguir, depois de 3 meses, vencer de novo 2 partidas seguidas. Tinha vencido do Palmeiras no sábado e ontem jogava de novo na Vila Belmiro. E não conseguiu. Lembrando que quando o Santos, em agosto, no início de agosto, ganha do Juventude e do Cruzeiro em sequência, não são grandes atuações do Santos. Você talvez não vá lembrar, porque é tanto vídeo, né? Tanto jogo. Mas o meu tom no dia seguinte aqui, de Santos e Juventude, foi, galera, beleza, baita resultado, confronto direto, Neymar meteu 2 gols, mas o Santos tomou 20 finalizações do Juventude no jogo. 20. 11 no primeiro tempo, 9 no segundo. Dentro de casa, o jogo foi no Morumbi, mando do Santos. Juventude, um dos piores ataques do campeonato. Finalizou 20 vezes contra o Santos. O Santos ganhou o jogo, mas foi um jogo assim, trocado. Não foi um jogo de, domínio do Santos, Santos superior, Santos. Não foi. Então, o Santos é um time que tem uma enorme... Assim, vamos olhar pontos positivos aqui. Depois da chegada do Vojvoda, eu acho que o nível de competitividade do Santos melhorou. Tanto que o time foi buscar a reação lá no Maracanã, no finalzinho, depois de estar perdendo por 3-0, continuou competindo. Apanhou 1, 2, 3, continuou competindo. Foi buscar contra o Palmeiras, depois de um grande primeiro tempo, segundo tempo mais cansado, vem as alterações, o time não desiste, ganha o jogo no finalzinho. E ontem batalhou de novo, fez um primeiro tempo muito bom ontem. Mas é assim, é um time que tem que fazer uma força para jogar. Mas eu ainda estou falando dos aspectos positivos para não perder esse fio. Então, eu acho que isso melhorou com o Vojvoda. A competitividade melhorou. A organização do time melhorou. Isso é ponto pacífico. É claro que o trabalho do Vojvoda é melhor que o trabalho do Kleber Xavier. Meu Deus do céu, né? Não vai ser um eventual rebaixamento, se acontecer, e o Santista bate na madeira aí para que não aconteça, que vai fazer eu mudar essa opinião pelo que eu tô vendo. A questão é que os resultados não estão vindo. São só 3 vitórias. E em contextos muito específicos. Aí eu tenho que ser chato. Aí eu tenho que começar a olhar o copo meio vazio. Os aspectos negativos. Porque vamos lá. Com o Vojvoda, o Santos ganhou do São Paulo. São Paulo reserva. No meio do confronto com a LDU na Libertadores. Ganhou do Corinthians, uma atuação apática do Corinthians. Mas mérito do Santos, que jogou muito, né? Fez um grande jogo. Abriu 3-0, tomou um golzinho e ganhou o jogo. Contra o Palmeiras. Palmeiras com 12 desfalques. Depenado, destruído. E o Santos, suou para ganhar o jogo na última bola. Essas são as 3 vitórias dentro da Vila Belmiro. 3 clássicos. São vitórias de peso. Mas veja,
Veja os contextos, veja a dificuldade que é para o Santos somar 3 pontos num jogo. Então, agora olhando aspecto negativo. Apesar de competir muito, apesar de lutar muito, apesar de ter o Neymar, que mesmo longe do seu auge físico, é um cara muito diferente e fez um jogo muito bom ontem. Eu acho que o jogo de ontem do Neymar, o primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo acontece um pouco do que aconteceu contra o Palmeiras. Tem uma queda física e ainda tem a questão do joelho que começa a doer aos 30 do primeiro. Mas daqui a pouco eu vou falar do Neymar. Mas assim, eu acho que a atuação do Neymar, só um spoiler, só uma pincelada rápida, ela tem semelhanças com aquela atuação contra o Botafogo. E não só na questão de começar como herói ou possível herói e terminar como vilão. Não é nem só isso, é o desempenho. Ele jogou muito ontem dentro, claro, dos limites que ele tem hoje. Mas aí voltando, não perdendo esse fio. É um time que precisa fazer muita força para construir os seus resultados. Tem muita dificuldade. Esbarra em erros de acabamento de jogada, erros de conclusão, erros de finalização, falta esse refino, falta esse capricho. Santos teve algumas oportunidades ontem para fazer o segundo gol. Teve chance com o Barreal no primeiro tempo, teve aquela outra com o Barreal numa jogada que tem a participação do Zé Rafael ali no segundo tempo, que o Walter faz uma bela defesa, o Robinho Júnior se desvencilha de 2 jogadores, bate rasteiro, o Walter pega, e outras chances. O Santos teve oportunidades, alguns lances de bola parada, cobranças com algum veneno ali do Neymar, mas é um time que esbarra nessa limitação, nessa falta de qualidade, nessa falta de pontaria, nessa falta de opções ricas de elenco. Ontem o Vojvoda foi fazer uma alteração em relação ao jogo de sábado, talvez até pensando num fôlego renovado para o segundo tempo. Ele deixa o Guilherme no banco, quem joga é o Lautaro, que faz a jogada, que faz o lançamento por gol do Neymar. Mas a gente sabe das limitações do Lautaro. Entra o Guilherme no segundo tempo, não muda absolutamente nada. Aliás, as mudanças eu acho que surtiram pouquíssimo efeito. Do Robinho, do Guilherme, as primeiras. O Robinho até tentou algumas coisas pelo lado direito. A entrada do Guilherme pouco acrescentou. Roleiser entrou bem, tem entrado bem. Talvez seja o caso até de pensar numa volta do Roleiser ao time titular. Acho que o Roleiser tem correspondido, tem entrado razoavelmente bem. Nada espetacular, mas acho que ele entrou bem ontem no segundo tempo. Mas então é isso, o Santos esbarra nessas suas limitações, nesses seus problemas. E aí ele tem que fazer esse esforço no primeiro tempo que ele é melhor, que ele tem o controle do jogo, que ele tem a bola, ele não consegue ampliar o placar. Ele faz 1-0 com 5 minutos, tem outras oportunidades e não consegue converter isso em gol. E aí vai ter a queda física no segundo tempo, normal. Estamos em fim de temporada e estamos falando do Santos, que eu acompanho muito de perto e já disse isso aqui em outros vídeos, que a preparação física do Santos é algo que me traz curiosidade. Porque o Santos tem sido, nos últimos anos, um time de queda brutal no aspecto físico no segundo tempo. E aí eu tô falando de diferentes comissões técnicas. Talvez seja uma questão estrutural. Talvez seja uma questão institucional. Então a gente já sabia. Fica esse temor, galera, não matou o jogo no primeiro tempo. Ah, meu Deus do céu, no segundo tempo vai ficar ruim, porque não vai ter perna. E o time sofre com isso também no segundo tempo. Sofre com o aspecto físico. E aí o Mirassol passa a ter o controle da bola no segundo tempo. Aí no segundo tempo é outro jogo. Teve um determinado momento, o Santos foi voltar a ter a bola ali, dos 35 pra frente, aí veio um bom tempo e tal. Aí o Santos faz uma pressão, tem uma sequência de bola parada, lances de escanteio, aí dá uma crescida no jogo. Mas o segundo tempo é de posse de bola controlada do Mirassol. Durante muito tempo, durante boa parte do jogo. O Mirassol ali, valorizando a posse, criando as suas chances, finalizando, tendo oportunidades. Foi esse o panorama que a gente viu ontem no segundo tempo dentro da Vila Belmiro. O Mirassol cresceu no jogo, o Santos não conseguiu acompanhar. Tanto que o Mirassol estava até confirmando a estatística, ele terminou com mais posse de bola que o Santos. Claro, 51-49, isso aqui é um empate. Mas veja como dentro da Vila Belmiro, o Mirassol teve a bola em vários momentos, teve o ritmo do jogo no segundo tempo da partida. E aí consegue o pênalti. Deixa eu entrar no capítulo Neymar, que eu acho que é importante a gente falar disso agora, até aproveitando do lance do pênalti aí. Acho que o Neymar foi muito bem no primeiro tempo, chamou o jogo, caiu pelo lado esquerdo, apareceu como falso 9, voltou para armar,
muito bem, dinâmica, passes rápidos, bom entendimento do jogo. Gostei da participação do Neymar. O gol é de muita inteligência, ele tá à frente da linha central do campo. Quando percebe que o Santos ficou com a bola depois do escanteio, ele faz o deslocamento para ficar em condição legal e voltar para o campo de defesa e sair do lado onde ele estava para receber livre do outro lado. Ah, o José Aldo escorregou na marcação. Mesmo se ele ficasse de pé, ele não alcançaria o Neymar, porque o Neymar saiu muito antes. O Neymar percebeu a jogada muito antes. É aquilo que a gente fala, do cara que é diferente, cujo raciocínio é muito à frente de todo mundo. O Neymar pensa a jogada antes de todo mundo. Ele entende, ele lê a jogada antes de todo mundo. Porque é um jogador muito acima da média, muito inteligente. Às vezes, o corpo não corresponde. Não responde ao cérebro, né? Às vezes não dá, porque a gente sabe dos problemas físicos que ele tem. Mas a capacidade de leitura do Neymar, esquece, né? É brincadeira. E aí ele arranca, recebe, se posiciona, condição legal, recebe o lançamento do Lautaro, bate no cantinho do goleiro, faz 1-0 pro Santos. E ele vinha sendo uma figura importante no jogo. Chamando a responsabilidade, cobrando os lances de falta, de escanteio, segundo tempo já não tão bem fisicamente. E aí ele comete o erro, o pênalti em cima do Reinaldo. A gente sabe que o Neymar não é um exímio marcador, né? Geralmente jogadores assim, jogadores com essas características do Neymar, têm dificuldades no momento em que voltam para ajudar. E o Neymar cometeu o pênalti no Reinaldo. Eu não vejo margem para debates sobre esse pênalti. Para mim é muito pênalti. É o toque claro na perna do Reinaldo que derruba o jogador do Mirassol. Pênalti que poderia ser tranquilamente evitado. Pênalti bobo, infantil. Então o Neymar sai de uma noite onde ele foi bem. Se você analisar a partida do Neymar, o geral do Neymar, o Neymar foi bem no jogo. Mas ele acaba sendo determinante para o empate com o pênalti que comete em cima do Reinaldo. Aliás, acho que ele fez até post hoje, né? Pedindo desculpas pro torcedor. Eu acho, cara, que depois do que aconteceu no Maracanã, o comportamento, para ser muito justo, é pancada quando merece, elogio quando merece. Aqui você sabe como é que funciona. Depois do comportamento no Maracanã, onde o Neymar estava muito irritado, né? E isso contaminou o time de alguma forma. Eu acho que essa última semana do Neymar foi muito positiva. As atuações foram boas contra Palmeiras e Mirassol. Gostei ainda mais da atuação de ontem do que da atuação de sábado. A postura também. Contra o Palmeiras, claramente ele se segurou em campo. Ontem estava um pouquinho mais, né, pressionando a arbitragem e tal, mas nada comparado com o que a gente viu no Maracanã. Nada. E esse comportamento de admitir o erro, pede desculpa, bola pra frente, é isso. É isso que se espera de um ídolo. O ídolo desse Santos hoje é o Neymar. O ídolo, a referência, o cara que a galera acredita, é ele. Ontem no pré-jogo da GETV, a Jordana Araújo estava do lado de fora da Vila Belmiro entrevistando os torcedores, os caras só falavam do Neymar. Hoje vai ter gol do Neymar, hoje tem gol do Ney, hoje o Ney desencanta. Olha a esperança que ele provoca no torcedor do Santos. Então ele tem uma grande responsabilidade de conduzir também as emoções desse torcedor do Santos. E para ser muito justo, nessa semana, acho que o Neymar se comportou muito bem. Dentro de campo, nas redes sociais, em todos os contextos que a gente está vendo. Mas ele é determinante para o empate do Mirassol, pênalti cometido em cima do Reinaldo e convertido pelo Reinaldo, que bate bem pênalti demais e que está numa grande fase, tem 12 gols no Campeonato Brasileiro, está num ano realmente maravilhoso. E aí me lembra um pouco do que foi Botafogo, Santos e Botafogo. O Neymar faz um grande primeiro tempo, não faz gol, mas faz um grande primeiro tempo. E aí no segundo tempo ele toma o segundo amarelo quando ele põe a mão na bola para fazer um gol. Com VAR, com um monte de câmera. O jogo tava 0-0, ele foi expulso, o Santos ficou com 10, perdeu o jogo. O Botafogo foi lá, fez 1-0. E aí ele acabou sendo o vilão de uma tática que ele tinha tudo para ser herói. Ontem, um pouco parecido, né? O Santos não perde o jogo, mas a vitória escapa das mãos por esse erro, um pênalti infantil cometido pelo Neymar e para mim um pênalti absolutamente indiscutível. E aí eu acho que o resultado é justo. Justiça no futebol é um conceito relativo, vocês sabem, né? Mais uma do bingo do canal. Mas eu acho que o resultado traduz o que foi o jogo. Um tempo de cada time. O Santos fez mais do primeiro tempo. Segundo tempo foi pouco criativo. Mirassol teve mais a bola. O Santos já não conseguia levar tanto perigo assim. Mirassol tinha o ritmo do jogo no segundo tempo. Empatou o jogo e acho que é correto o resultado com o que a gente viu. E ele também traduz muito o que é o Santos no campeonato. Galera, é isso aí mesmo. Vai ser sofrido.
Eu espero muito que ao final da temporada a diretoria do Santos consiga chegar ao diagnóstico correto do que aconteceu e do quanto ela errou nesse ano. Errou no planejamento, no atraso do planejamento, desde a história do Quinteiro. Vocês sabem de tudo isso, da saída do Carille, de lá para cá, uma sucessão de erros. Errou em avaliações externadas publicamente, como aquela fala do presidente depois do jogo em São Januário na primeira rodada, tratando como obrigação uma vitória do Santos, como se o Santos tivesse um elenco para brigar pelas primeiras posições do campeonato. Não, o Santos não tem, nunca teve. E quando precisou reforçar, o Santos não se saiu tão bem no mercado. Verdade, o Igor Vinícius fez 2 jogos muito bons recentemente. O William Arão conseguiu dar uma consistência ao time, melhorou o time, ter ido muito bem também nesses últimos jogos. Mas de uma maneira geral, a pontuação não melhorou, alguns jogadores não vêm rendendo, não vêm resolvendo. A contratação do Tiquinho, por exemplo, não deu certo. A contratação do Bilal Brahimi, o que é o Bilal Brahimi, né? O que foi essa contratação que ninguém assume? Não, fui eu, não, foi o fulano, foi o Beltrano, e ninguém fala. Os zagueiros, o Adonis Frias, o Alexis Duarte, sabemos o nível que eles têm. Então, é importante que se faça esse meia-culpa. Assim como o Neymar, aí eu acho que eu tô esperando demais, né? Mas assim como o Neymar chegou e falou, galera, errei, pediu desculpa, fez o post lá e tal, eu gostaria muito que ao final do campeonato, mesmo com a permanência na Série A, a diretoria do Santos viesse a público fazer esse meia-culpa. Galera, nós erramos. E nós não vamos errar mais. E a gente vai fazer uma avaliação mais ponderada, mais equilibrada. A gente não vai continuar no mundo da lua, vamos botar o pé no chão, vamos para a realidade. Mais critério no mercado na hora das contratações, né? Precisa ser certeiro nas contratações, ainda mais para um clube que não tem tanto dinheiro. Uma coisa é o Palmeiras e o Flamengo errarem em contratação. Erraram 2 caras, tá bom, mas eles têm dinheiro para resolver. O Santos não pode. O Santos não pode. Pela questão financeira, pelo momento que o clube atravessa. Então eu espero muito, mas não acredito que isso vai acontecer, tá? O meia-culpa da diretoria. Pelo contrário, o Alexandre Matos deu uma entrevista 2 semanas atrás, exaltando a sua gestão, as contratações, a sua chegada, falando da crise do Santos, aquela mesma história, né? Não, mas o clube tá em crise há muito tempo. Tá bom, mas você tá aí para resolver a crise. Claro que você não vai resolver em 2 dias, mas você tá aí para isso, a tua missão é essa. Não adianta ficar pegando só o discurso da herança maldita, herança maldita, herança maldita, isso não pode durar para sempre. Então vai ser ponto a ponto. Jogo com o Inter é um desespero no Beira-Rio. Desespero duplo. É um dos jogos mais importantes da história do Santos. Que loucura, né? Que tristeza dizer isso. Porque o Santos teve outros momentos muito importantes na sua história. Finais de Libertadores, finais de Mundial, final de Campeonato Brasileiro, grandes clássicos. Só que a realidade do Santos é essa dos últimos anos. É brigar contra o rebaixamento. E o jogo contra o Inter é final de Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira. O Zé Ivaldo tomou o 3º amarelo, tá fora, mas tinha mais gente pendurada. Tinha até o Neymar pendurado, não tomou. Precisa ver a questão do joelho, né? Porque o Neymar ele faz o esforço para permanecer e ele sentiu o joelho desde o primeiro tempo, claramente incomodado, mas ele terminou o jogo. Isso é um bom sinal de que ele conseguiu suportar e talvez o joelho não seja um problema para tirá-lo do jogo na segunda-feira. Mas obviamente que você está vendo o Neymar ir para o sacrifício e eu acho que o Rafael ontem na transmissão da GETV fez a leitura correta do que pode estar passando pela cabeça do Neymar. Pô, mas o cara tá com o joelho baleado, o joelho tá doendo, ele vai continuar no jogo, ele vai forçar. Irmão, o Neymar já tá no tudo ou nada. Tá no tudo ou nada. Ele tem que correr todo o risco agora, porque assim, Copa do Mundo tá difícil. Ele não tem sido convocado, ele não tá fazendo parte dos planos. Então, para ele convencer o Ancelotti, ele vai ter que dar a vida. Quantidade de lesões, puta, já perdeu as contas. O time tá com risco de queda, isso seria uma mancha para ele. Então, quer saber? Vou pro tudo ou nada. E eu acho que é isso. Com dor, com incômodo, com risco de agravar, o Neymar vai jogar tudo que puder até o final do campeonato, porque eu acho que ele tá se permitindo correr esse risco porque a situação é extrema, é limite, é grave. E eu acho que é isso que está acontecendo. Acho que o Rafael foi muito bem nessa leitura ontem, né, quando a gente estava ali tratando da permanência do Neymar em campo, mesmo agachado, sentindo o joelho, com dor. Pô, ele vai continuar, cara? É por isso. O pensamento do Neymar deve ser esse hoje. Eu queria falar do Mirassol aqui, para fechar o vídeo, dessa grande campanha
que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro. O Mirassol é o quarto time a chegar à barreira dos 60 pontos, ultrapassar ali a barreira dos 60 pontos, chegou, né, nesse momento aos 60 pontos no campeonato. O Mirassol, ele é o terceiro time, é o quarto time que mais venceu no campeonato, só atrás dos três primeiros, do Cruzeiro, do Palmeiras e do Flamengo. O Mirassol, para você ter uma ideia, tem 23 pontos a mais que o Santos. O Mirassol tem 20 gols marcados a mais do que o Santos. Você sabia disso? O Mirassol já marcou 55 gols no campeonato. O Santos tem uma média inferior a um gol, uma média de quase um gol por jogo. Ele marcou 35 em 34 jogos. Essa diferença ilustra bem o que é o trabalho de um, o que é o trabalho do outro. O trabalho do Mirassol é um trabalho responsável, competente, de um clube que lá atrás pegou os 8 milhões da venda do Luiz Araújo. Como é que foi isso? Né? Para lembrar a galera, lembrar a memória da galera. O Mirassol tinha 30% dos direitos do Luiz Araújo. O São Paulo fez a venda para o futebol francês. A venda foi quase 40 milhões de reais. O Mirassol ficou com 8. Desses 8 milhões de reais, o Mirassol pegou quase tudo. Pegou 6 e investiu no seu CT. Investiu em estrutura, investiu em tecnologia, condições de trabalho, investiu. E esse investimento está dando resultado. Muito clube vende. O Santos é o melhor exemplo para a gente comparar. Olha a quantidade... Vamos estabelecer um corte aqui, vai. Pós-Neymar. Olha a quantidade de jogador que o Santos vendeu, jogador que passou pelo Santos, que foi negociado, quanto de dinheiro entrou no clube, o que houve de melhoria na estrutura do Santos? De investimento real, pesado na estrutura do Santos. Vou te falar mais. A ajuda do Neymar ao Santos, a ajuda do pai do Neymar, mas é uma ajuda visando uma compra futura do clube. Eu também acho que é. É a famosa história, ninguém dá nada de graça pra ninguém, né? Mas olha, a ajuda dada pelo Neymar e pelo pai dele ao Santos foi muito além de reforma no vestiário, reforma no camarote e pintura em muro. Foi muito além. Inclusive no CT. Inclusive em equipamento e estrutura do CT, teve ajuda do Neymar e do pai do Neymar. Precisou que chegasse o Neymar e o pai dele para fornecer ao Santos itens que o Santos estava precisando, que qualquer clube, né, de ponta precisa para elevar o rendimento dos seus atletas. O Mirassol não precisou da ajuda de ninguém, ele fez com as próprias pernas. Hoje, quem é o modelo em termos de condições, estrutura? É o Mirassol ou é o Santos? Então o Mirassol colhe o que planta, plantou investimento, plantou seriedade, plantou profissionalismo e está colhendo uma vaga na Libertadores. Tudo indica que vai pegar essa vaga direta, vai ser um sonho pro Mirassol. Até estava me divertido com a entrevista do Reinaldo ontem no pós-jogo pra GETV, falando, a gente já tá imaginando, imagina lá o Boca no Maião, aquela pressão, aquele caldeirão, seria incrível, né? Seria realmente incrível, né? O Boca que deve voltar à Libertadores no próximo ano, o River é que tá um pouquinho mais ameaçado nesse momento. Então, parabéns ao Mirassol, parabéns. Agora, eu sei que tem um componente aí, pressão, que o Mirassol não tem e que um clube do tamanho do Santos, por exemplo, tem. Então, eu não vou tirar isso da conta, tá? É mais fácil trabalhar no Mirassol no componente pressão, cobrança, do que trabalhar num clube do tamanho do Santos, do tamanho do Vasco, do Inter, enfim, de outras equipes do futebol brasileiro. Sabemos disso. Sabemos disso. O Mirassol pertence a uma cidade muito pequena, de poucos habitantes, está ali no interior de São Paulo, não tinha grande expectativa para o campeonato externa. A galera falava, vamos ver quando é que ele vai fazer os 45 e escapar. Então ele joga mais leve. À medida que o Mirassol deixa de ser uma novidade e vai fincando o pé ali como uma realidade, com uma vaga até de Libertadores, o olhar vai se voltar para o Mirassol, os holofotes vão se voltar, a pressão vai aumentar e aí o time vai ter que corresponder, porque ele vai deixar de ser a surpresa, a novidade, né, bonitinho, e vai passar a ser um time temido, observado, e vai ter que lidar com isso. Vai passar a ser favorito em vários momentos. O Mirassol hoje é o favorito. Vai ter que lidar com isso. Então, essa pressão vai aumentar.
Mas em compensação, se por um lado é mais fácil trabalhar sem a pressão de um clube grande, é mais difícil trabalhar sem o orçamento de um clube grande. O Mirassol, longe de ter o orçamento do Flamengo, por exemplo, nesse momento ele tem 11 pontos a menos que o Flamengo no campeonato. Longe de ter o orçamento do Palmeiras, ele tem 9 pontos a menos que o Palmeiras no campeonato. A distância financeira do Mirassol para o Flamengo e para o Palmeiras é muito maior do que 9, 10, 11 pontos. Muito maior. Mas o Mirassol encurtou essa distância graças ao profissionalismo e ao bom trabalho que foi feito. Muito legal. É a grande história do futebol brasileiro. E olha, se o Rafael Guanais não tiver entre os melhores treinadores do campeonato, é piada, a galera não viu o campeonato. Se o Reinaldo não tiver entre os melhores, talvez o melhor lateral esquerdo do campeonato, galera, tá jogando muita bola o Reinaldo. E assim, eu acho que a convocação do Juba foi uma convocação correta. Tá fazendo um bom campeonato do Bahia. Eu acho o campeonato do Reinaldo ainda melhor. Ainda melhor. Então, ontem até a gente perguntou para ele lá no pós-jogo, seleção, você pensa? Claro, eu penso e tudo. E eu acho que ele deveria pensar mesmo, que o Reinaldo tá jogando é uma barbaridade. E como bate bem pênalti, né? E artilheiro do time na temporada. 12 gols no Brasileiro, 16 gols no ano. Impressionante. Muito dessa classificação do Mirassol para a Libertadores se deve, claro, ao desempenho do Reinaldo, que tem desequilibrado e tem feito um campeonato muito legal. Parabéns ao Mirassol. A grande história do futebol brasileiro. Lembra do presidente da Federação Pernambucana? O que o Mirassol vai fazer na Série A? Pois é. Fez 60 pontos e tá pegando vaga direta na Libertadores. Tá bom? Eu acho que tá legal, né? Like no vídeo se você ficou até o final. Grande feriado. Descanse, aproveite, desfrute. Quem estiver trabalhando, bom trabalho, juízo e tchau.